Imagina que você é o diretor de uma empresa, de uma indústria, e você recebe um grande pedido de crescer os olhos. Como você sabe se pode ou não aceitar esse pedido, se você tem capacidade ali de produzir tudo isso? Como você vai fazer para definir um prazo de entrega para essa encomenda? O que será que o diretor vai usar para fazer isso? A gente vai descobrir nessa aula, porque a gente vai aprender sobre indicadores operacionais. Vamos lá? Bom, então a gente vai falar sobre indicadores operacionais. Qual que é o objetivo da nossa aula? Destacar a importância dos indicadores operacionais nas organizações. Então a gente vai ver para que servem esses indicadores operacionais. Nesse nosso exemplo da encomenda grande, no que esses indicadores vão ajudar a decidir se vai pegar ou não, a definir o prazo? Vamos descobrir? Bom, então indicadores de produção são cruciais para o controle efetivo do processo produtivo. Para que a gente tenha eficiência na produção, a gente tem que controlar, a gente tem que saber do que a gente é capaz de produzir, como é o nosso processo, qual que é a qualidade no nosso produto. A gente tem que conhecer as minúcias ali do processo produtivo. E isso envolve, então, a gente conhecer a quantidade produzida, ou seja, qual é a capacidade instalada da minha indústria. Por dia eu consigo produzir X peça, na semana Y, no mês W. Eu preciso saber disso para na hora de que chegue essa encomenda, eu saiba dizer se eu sou capaz ou não, se isso está dentro da minha estrutura. Porque às vezes eu tenho uma capacidade de produzir 10 mil peças e a encomenda ali é de 1 milhão de peças e o cara quer para um mês. Eu não vou conseguir cumprir, então eu não posso aceitar essa encomenda. Eu preciso usar os meus indicadores para conhecer minha capacidade produtiva e daí ver o que eu posso ou não aceitar. Também, né, então eu vou usar esses indicadores para conhecer a quantidade produzida, o tempo de fabricação e os custos associados. Eu preciso saber o custo para precificar a minha mercadoria, para saber, então, qual preço eu vou dar aí para esse cliente. Então, conhecendo os indicadores, eu sei quanto eu sou capaz de produzir, quanto tempo eu demoraria, então, dada a quantidade da encomenda, e sei precificar, eu sei passar ali, então, por quanto eu vou querer vender aquele produto para o meu cliente. Então, eu consigo montar ali certinha a proposta para o cliente, para ele ver também se está de acordo ou não e a gente fechar um negócio. Então, os indicadores operacionais, eles contribuem para o controle da qualidade, né, a melhoria contínua e eficiência financeira. Uma vez que eu sei as características ali do meu processo produtivo, quando eu sou capaz de produzir, eu vou olhar, por exemplo, se eu quero aumentar essa produção, quanto uma máquina produz. Se eu comprar mais uma máquina, então, quanto vai aumentar minha produção? Dado o investimento, vale ou não a pena? Tudo isso eu faço com base nos indicadores, essas análises, que vão trazer essas melhorias aí para o meu processo produtivo. Também ajuda a prevenir problemas futuros e facilitar a adaptação a mudanças no ambiente operacional. Porque pensa, se você não conhece a sua empresa, sai aceitando um monte de encomenda, sem planejamento nenhum, não consegue terminar, não consegue entregar, como fica a reputação da empresa? Então, uma vez que eu conheço o meu processo produtivo, eu consigo, então, prevenir, né, possíveis problemas e já agir de forma mais proativa. Principais indicadores. Vamos aí, então, conhecer esses indicadores operacionais. Começando pelo OEE, que é a Eficiência Geral de Equipamentos. O que ele avalia? Ele avalia a eficiência dos equipamentos de produção, quanto à disponibilidade, desempenho e qualidade. Então, eu quero saber desses equipamentos que eu tenho, qual é a eficiência produtiva dele, porque eu quero extrair o melhor possível. Então, às vezes é uma questão de uma regulagem, um ajuste para ele ser mais eficiente, ou às vezes tem especificações ali do produto, né, que eu tenho que seguir para comprar um maior, um melhor. Então, eu tenho que conhecer isso aí para pensar e planejar ali, né, a minha produção. Custo por unidade produzida. Revela o custo médio de produção por unidade de produto. É importante demais a gente conhecer esse custo da unidade produzida, porque isso é determinante para que a gente consiga precificar depois o nosso produto, porque eu não posso vender por um valor menor que o custo, porque senão eu vou vender para ter prejuízo, não faz sentido eu ter todo esse trabalho e ter prejuízo. Então eu tenho que controlar esse custo e sempre tentar reduzir ele ao máximo possível.
Índice de rotatividade de estoque. Avalia a rapidez com que os produtos são vendidos e substituídos. A gente quer olhar essa rotatividade, esse índice tem que ter uma alta rotatividade esse estoque. A gente quer o quê? Vender, repor rápido, a gente quer dar saída, porque estoque parado é dinheiro parado, isso não é bom para a empresa. Taxa de erros ou defeitos. A gente vai calcular aí a porcentagem de produtos ou serviços que não atendem aos padrões de qualidade estabelecidos. A gente tem que medir isso porque a organização ela quer conseguir vender o produto ali que tem um custo ali baixo, mas também que seja de qualidade, porque senão vai trazer problemas com os clientes, devoluções, retrabalho. Então, a gente tem que medir essa taxa de erros ou defeitos para buscar essa qualidade aí. Taxa de utilização da capacidade mede a extensão em que os recursos produtivos, como equipamento, espaço ou mão de obra, estão sendo utilizados em comparação com a sua capacidade. Isso é muito importante para a gente conhecer a capacidade produtiva da empresa e saber, por exemplo, se pega ou não a encomenda. Quando pega uma encomenda maior, você vai precisar de hora extra, ou você vai ter que contratar mais funcionários, alguns temporários, ou se essa tendência de aumentar é permanente, então pode contratar funcionários efetivos, ou se precisa de mais maquinário. A gente vai ver essa capacidade produtiva para organizar, então, aí a estratégia da empresa. Tempo médio de setup. Avalie o tempo necessário para configurar uma máquina ou linha de produção para a fabricação de novos produtos. Imagina que você tem, por exemplo, uma sorveteria não, né? Uma fábrica de sorvete. E lá você fabrica vários sorvetes nas mesmas máquinas. Então, uma hora você está fabricando ali sorvete de chocolate, depois você quer fabricar sorvete de morango. Então, vai ter uma pausa nas máquinas para limpar e você começar a produzir um novo sabor de sorvete. E isso aí a gente mede também, é o tempo médio de setup, que é fazer toda essa troca. Taxa de retorno de produtos. Mede a porcentagem de produtos devolvidos pelos clientes, indicando a qualidade do produto e a satisfação do cliente. Então, isso é um índice que uma taxa, né, que a gente tem que controlar, porque a gente quer cliente satisfeito, que fale bem da gente por aí, para a gente ter novos clientes, certo? Então, a gente tem que medir a taxa de retorno do produto, porque isso é retrabalho, é produto que chega, que às vezes a gente não consegue consertar, então matéria-prima desperdiçada, mão de obra desperdiçada, é dinheiro desperdiçado, né? Então, a gente tem que controlar essa questão que está relacionada com a qualidade dos produtos. Gestão operacional e seus indicadores. Então, como um todo, né, a gente pensando na gestão operacional, ela é essencial para o funcionamento eficiente da organização. Então, todos esses pontos que eu falei são essenciais para que no final a gente consiga, então, ter um produto bom, vender, atender às expectativas ali dos clientes, porque a gente vai saber a nossa estrutura, a nossa capacidade, e não vai dar um passo maior que a perna, ou se não vai ter uma estrutura imensa para uma produção baixa. A gente vai controlar isso para também cuidar dos custos e manter a empresa lucrativa. E esses indicadores, eles são fundamentais em todas as etapas, né, da empresa, seja ali no estoque de matéria-prima, ou seja na parte da expedição, da produção. Em todas essas etapas a gente vai ter indicadores. Então, vai estar aí relacionado desde o planejamento estratégico até pela busca da qualidade, a gestão de recursos humanos, até a gestão de recursos humanos, né? Porque a gente precisa dos funcionários, então tá interligado. A logística, a adoção de tecnologias inovadoras, a gestão de risco, também vai envolver alguns indicadores que tem um pezinho ali no indicador, com um pezinho ali também nos indicadores financeiros. Qual o custo? A gente pode analisar o custo como ser um indicador financeiro ou de produção, porque tá interrelacionado, no final das contas está tudo interrelacionado ali dentro da empresa. Coleta e análise contínua de indicadores formam em uma base sólida para decisão informada e melhoria contínua. Então, se a gente coleta e analisa sempre esses indicadores, a gente vai estar atualizado sobre a situação ali produtiva da empresa e vai conseguir dar respostas mais rápidas ali para melhorar a eficiência e eficácia da nossa empresa. Bom, agora a gente vai para o nosso momento na prática, onde a gente vai conhecer a nossa situação problema. Vamos lá? Uma empresa
a empresa Delta aí, é uma empresa de produção de bens de consumo e está enfrentando uma queda significativa na eficiência geral dos equipamentos, resultando em redução na qualidade produzida, aumento de custo, atraso nas entregas e elevação na taxa de erros em produtos finais. Então, tem algum problema ali na máquina, ela está mal regulada, não sei, que o produto está saindo com defeito, está atrasando, está aumentando a taxa de evolução, não está legal, essa máquina não está eficiente. Essa situação está ameaçando a reputação da empresa e impacta os seus resultados financeiros. Como que a gente pode abordar essa situação e quais ações a gente pode tomar para resolver esses desafios identificados? Então, o que a gente pode fazer para resolver essa situação relacionada a esse maquinário? Vamos descobrir? Primeiro, a gente tem que analisar as causas. Então, a gente tem os indicadores, vamos analisar ali quais estão ali saindo do padrão. Porque do nada, vamos pensar, a gente tinha um padrão ali normal da fábrica e começou a dar problema nos produtos. Que hora começou a dar? Quais são os indicadores que estão mudando ali? A gente pode já ter os primeiros indícios. Depois a gente vai revisar os processos, vai aprofundar essa análise olhando para o nosso processo e ver o que pode estar ali errado, o que faltou fazer ou o que aconteceu. Para depois a gente fazer uma manutenção preventiva. A gente está falando de máquinas. Tem que ter ali a manutenção lá, avaliar de perto. É uma coisa que está desregulada? Vamos regular, vamos fazer essa manutenção. Também temos que avaliar as questões relacionadas aí à gestão de qualidade, né, do nosso produto, olhar as políticas, ver se está tudo certo ali, né, ter uma conversa ali mais próxima com o encarregado dessa parte da qualidade para a gente ajustar aí as expectativas e ver se está tudo certo com o processo. A gente também tem que fazer um monitoramento contínuo e a melhoria. Então, nesse processo como um todo, né, que a gente vai identificar o problema na máquina, fazer essa revisão do processo e a partir daí sempre ficar atento através de uma manutenção ali preventiva para evitar que isso ocorra. A gente também vai focar mais na gestão da qualidade, então a gente também vai acompanhar tudo isso de perto, né, para que não volte a ocorrer esse problema. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. A gente conheceu um pouquinho mais os indicadores operacionais, que estão relacionados ali ao coração da empresa. Porque se a gente tem uma empresa, uma indústria, a produção é o centro, né? Se der alguma coisa errada ali, não adianta a gente ter o melhor financeiro, a melhor contabilidade, se a parte operacional não está redondinha. Então, precisa estar tudo lá em sintonia e a gente vai usar esses indicadores operacionais para melhorar o desempenho da nossa empresa. É algo, então, que vai ajudar muito na gestão estratégica, a melhorar a qualidade, a reduzir custo. A empresa tem que estar atenta a todos esses indicadores como forma, então, de sempre focar na melhoria contínua, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço.